da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará uma ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, amados irmãos e irmãs, santos e santas de Deus. Bem, nós estamos no início do nosso tempo quaresmal, e eu acho que é bom recapitular. Desculpa, padre, talvez assim, parecer chato, né? Mas o católico às vezes não consegue mergulhar profundamente em todo esse mistério tão lindo que é a quaresma. E eu comentei já em outras celebrações litúrgicas da igreja, que Deus não precisa da quaresma, Deus não precisa do Natal, Deus não precisa da Páscoa. Quem precisa desses tempos tão fortes da igreja somos nós, os cristãos. Então a quaresma é um tempo de uma busca, de um aperfeiçoamento e de um autoconhecimento pessoal em relação a nós mesmos, nas nossas relações humanas e também na nossa relação com o próprio Deus. Portanto, quando do quarta-feira a gente teve a missa, né, da quarta-feira de cinzas, a gente fez a imposição das cinzas das pessoas, né? Talvez tem muito católico que fala assim: puxa vida, eu sou católico, fui batizado, e eu nunca tive a oportunidade de participar de uma quarta-feira de cinzas, né? É estranho isso, a gente ouvir um católico que nunca participou de uma quarta-feira de cinzas. Como é estranho a gente ouvir, por exemplo, um católico falar que no sábado de aleluia não sabe que existe a bênção do fogo, que não existe a renovação das promessas do batismo, e que não sabe o que é uma vigília pascal, né? Porque, claro, às vezes é católico, mas depois chega no sábado, na sexta-feira da Paixão é feriado, então em vez de procurar, porque eu vou falar para vocês, Semana Santa não é feriado para nenhum católico. Semana Santa é tempo do cristão. Então a gente tem que procurar inteirar-se desses momentos de espiritualidade que a igreja nos oferece. Então eu queria propor a vocês, meus irmãos, se vocês quiserem, claro, ninguém aqui é obrigado, mas vamos tentar fazer um retiro espiritual nessa quaresma. E qual o retiro que eu proponho a vocês?
é meditar a palavra de Deus. Todo dia a igreja propõe uma leitura da Bíblia. Aí você vai falar, padre, eu vou ler a leitura, se não der para ler a primeira leitura, leia pelo menos o Evangelho. E tente pedir a Deus a graça de aprender alguma coisa, porque tem tantos padres, tantos lugares que a gente pode meditar sobre aquela palavra do dia a dia. Então faça um retiro. Aí você vai dizer, padre, eu não consigo fazer isso nem no meio da semana. Então faça um momento para você no final de semana, pelo menos nos domingos. Então procure viver esse momento. Hoje a liturgia é linda. E essa liturgia dá vontade de a gente passar o dia inteiro falando sobre esse evangelho, sobre tudo que as leituras estão nos propondo. Então, para a gente entrar nessa leitura, a gente vai lembrar da quarta-feira de cinzas, que nos foi proposto o quê? A esmola, o jejum e a oração como algumas atitudes de piedade que nós poderíamos ter durante a quaresma para a gente viver essa intimidade com Deus. Então, a esmola, uma catequista até mandou uma mensagem para mim, né, falando, padre, como é que eu respondo uma pessoa que diz que se eu simplesmente der, por exemplo, uma esmola, eu já estarei justificado diante de Deus, vamos dizer assim, né? E aí eu respondi algo que para mim é pertinente ser dito para vocês. Quando um dia Jesus foi perguntado para ele assim, Senhor, qual é o maior mandamento da lei de Deus? E Jesus disse assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com todo o teu entendimento, e o segundo mandamento é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É como se Jesus tivesse dito para nós assim, o que adianta você dizer que você ama a Deus que você não vê, se você não consegue amar o irmão que você vê todo dia do seu lado? Então, isso é importante. Mas amar o próximo não anula as duas regras que a quaresma nos propõe. E quais são? A regra de viver o jejum e a oração que é proposto pela igreja. Mas por que o jejum é tão importante? Porque ele nos ensina que se eu tenho que amar o irmão, eu olho para o lado, eu também tenho que olhar para dentro de mim. E o jejum, ele provoca em mim uma experiência com o próprio Deus e um autoconhecimento humano, que eu vou vendo a minha própria vida e vou me autoconhecendo. E existe a oração. A oração me aproxima de Deus. Então, para a gente ser um católico que vive bem a quaresma, nós precisamos olhar para o céu na oração, olhar para dentro no jejum e no conhecimento pessoal e olharmos para o lado. Essas três dimensões têm que ser vividas pelo cristão que ele quer viver uma experiência com Deus. Para cima, para dentro e para o lado. Ouviram o que o Padre está falando? Para cima, para dentro e para o lado. E aí nós começaremos a viver uma linda quaresma. E aí, meus irmãos, dito isso, nós entramos na liturgia de hoje, né? Se nós precisamos viver atos, o que é proposto para nós? Jesus, ele vai para o deserto, e lá no deserto ele fica 40 dias em estado, vamos supor assim, de oração, atento ao Evangelho. Mas vejam bem, a palavra 40 na Bíblia, ela sempre significou muito. O número 40 era o número da totalidade, o número da perfeição. É por isso que fala que o povo hebreu caminhou durante 40 anos pelo deserto, para dizer para cada um de nós que sempre a gente vai estar atravessando um deserto, sempre a gente vai estar enfrentando lutas, é a vida, isso é fé, sabe? Vida com luta, vida com superação, vida com queda e com reerguimento, isso é fé. Isso é luta. Eu não consigo imaginar um cristão que não queira um deserto na vida, ou que não queira um mar agitado. Isso não existe, tá? Então, a vida é um atravessar de um deserto. Então, essa é a primeira ideia. E Jesus vai para o deserto, fica lá 40 dias, representando o quê? A totalidade da vida, ou seja, ele vai ser tentado pelo demônio. Interessante que para entender o Evangelho de hoje também, a gente precisa pegar a primeira leitura do livro do Gênesis, que quando Deus soprou nas narinas do homem, né, ele deu o seu ruá, e depois de criar o homem à sua imagem, ele deu ao homem a alegria. Então Deus nos fez para a felicidade, Deus nos fez para a alegria. Então a primeira pergunta que eu queria fazer hoje, para vocês agora, que talvez vocês já sabem as respostas, porque eu já falei aqui em algum momento na igreja, quem tem mais fé em Jesus? Você ou o diabo? É uma pergunta. Eu vou perguntar de novo. Quem tem mais fé em Jesus? Você ou o diabo? Eu garanto que é o diabo. É verdade. É o demônio que tem muito mais fé em Jesus.
É o demônio que sabe quem Jesus é, sabe o poder que Jesus tem. Então, o que o demônio fez na história da humanidade? Não peguem o livro do Gênesis, fiquem preocupados com esse livro como se fosse um livro de historinha bonitinha, ou de um livro de uma mulher que foi lá e comeu uma maçã, porque ela não comeu maçã, ela não comeu banana, ela engoliu um abacaxi com casca e tudo. Por quê? Porque naquele momento em que Eva, ela está ali, diante da liberdade e da felicidade, coube ao demônio fazer o que a Eva? Oferecer a ela a autossuficiência. Mesma história que aconteceu com o filho pródigo. Eva é a representante daquela que quer matar Deus na sua vida. Então, no momento em que ela come daquele fruto da árvore, ela quer anular a força e a ação de Deus. E o que acontece quando uma pessoa rompe com a figura da divindade do próprio Deus na vida dela? Ela fica despida de vaidade, ela fica despida de tudo, de segurança, de alegria, de paz interior, porque ela não consegue encontrar-se consigo mesma. Então aconteceu com Eva e Adão, eles foram tirados daquele momento porque o demônio não queria a felicidade. Então essa foi a parte do livro do Gênesis. Mas quando a gente pega aqui a carta de São Paulo aos Romanos, que é muito interessante a gente também até meditar, se por um homem veio o pecado no mundo, que é o nosso primeiro pai Adão, por um homem caberia entrar a salvação no mundo. Então se por um homem entrou um pecado, por um homem entra a salvação. Essa é a teologia do pecado e a teologia da graça de Deus, ou seja, Jesus veio para reconstituir, para recapitular, para restaurar todas as criaturas. Então nós precisamos aprender que a tentação que houve no deserto, lá no deserto com os nossos primeiros pais, ela veio até Jesus Cristo, e é Jesus Cristo que veio para reconciliar todas as criaturas em Deus. Quando a gente pega essa carta, né, se por um homem veio o pecado, por um homem veio a graça, a gente não pode esquecer de Santo Agostinho, que ele falou assim, Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ele passou por todas as dores e os sofrimentos que um homem passa, e ele passou por toda a glória de Deus também. Então Jesus, 100% Deus, 100% homem, sofreu na humanidade dele tudo o que um homem poderia passar. E o que eu quero que vocês entendam com isso tudo? Que a mesma tentação que foi tocando o coração de Eva e Adão, lá no livro do Gênesis, e que pegou toda a humanidade, é a mesma tentação que pegou o coração, que pegou a história de Jesus hoje no deserto. A mesma tentação que Adão e Eva passaram, a mesma tentação que Jesus passou, é a mesma tentação que você passa todos os dias na sua vida. Aí vocês vão falar, padre, mas como que é isso? Como que é essa tentação que toca na minha vida todo dia? E aí, meus irmãos e minhas irmãs, a gente vai pegar esse ponto da tentação. Jesus vai, e estando no deserto, antes de falar dessa tentação, eu só queria lembrar vocês, para nós, o que é o deserto? Vocês já pararam para pensar o que é o deserto? Deserto é um lugar onde não tem água, né? Um lugar ermo, um lugar de dor, um lugar de sofrimento. Se você for lá em Israel, parece redundante, porque lá tudo onde Jesus ia, é deserto, tudo é desertificação. Mas aconteceu que o povo judeu, sabendo, o povo de Israel, sabendo da dificuldade da água, o que eles fizeram? Eles implantaram no mundo um sistema, de irrigação que se tornou um sistema lindo para o mundo inteiro. Se você um dia for em Israel, você vai ver que mesmo com tão pouca chuva, vocês vão chegar naqueles canteiros centrais, naquelas ruas lá de Jerusalém, Tel Aviv, onde você vai, vocês vão encontrar todas as ruas floridas o tempo todo, porque lá tem um sistema de irrigação, de gotejamento, onde a pessoa irriga e os pingos d'água vão caindo naqueles canteiros, tanto que, lá na minha família, no Espírito Santo, a gente planta café, e o café que a gente planta, a gente usa o sistema de irrigação de Israel. Mas por que o padre está contando isso? Porque o profeta Isaías, ele disse assim, que Jesus, que Deus, ele vem para reflorestar, trazer vida ao deserto infértil. Jesus, ele vem para dar alegria a essa secura espiritual do deserto infértil. E o que eu queria dizer para vocês? Olha, talvez o deserto poderia ser esse coração seu, nosso coração, nós que estamos aqui dentro dessa missa. Esse simbolismo de Jesus ir para o deserto, é que ele quer dar um sentido ao deserto que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Esse deserto que muitas vezes nós vivemos pelas escolhas erradas ou
pelas atitudes que nós temos. E aí nós voltamos às tentações de Jesus. Primeira tentação, o demônio chegou e disse assim para Jesus: se és filho de Deus, não é assim que ele fez? Transforma as pedras em pães. Não é assim? Vocês imaginam a voz do demônio de outro jeito? Bom, aí Jesus olhou para o demônio e falou assim: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o demônio não se conteve, ele chegou para o demônio e falou o quê? Jesus estava ali, o demônio chegou de novo para ele e falou assim, pegando a palavra de Deus, isso que é muito interessante a gente entender, hein? Se és filho de Deus, né? É assim que ele faz? Atira-te daqui abaixo, porque o Senhor deu uma ordem aos teus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. E aí Jesus disse o quê? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Na última tentação ele não se conteve, então a única forma que ele queria era tirar a própria vida de Jesus. Antes que Jesus chegasse na cruz, hein, gente? E então ele vai chegar para o demônio vai chegar para ele e vai falar assim, ó, leva Jesus num monte muito alto e disse assim, ó, todos esses reinos me pertencem. Eu te darei todos esses reinos se você se prostrar diante de mim e me adorar. E o que Jesus olhou para ele e disse? Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Por que eu falei com essa voz estranha que chega, machuca a garganta? Primeiro, para dizer para vocês que o demônio não fala desse jeito. O demônio, ele é sutil. Ele sempre virá com palavras adocicadas. Ele nunca usará de uma imagem feia. Ele sempre usará de uma artimanha para que você se desvie do caminho de Deus. E enquanto nós às vezes pensamos, eu vou ter que atravessar um deserto, eu vou ter que atravessar um rio, eu vou ter que carregar cruz na vida, essa é a fé que nós enfrentamos e que eu acredito piamente, a minha fé é essa. É uma fé de luta, é uma fé que hoje eu estou aqui, amanhã eu vou ter que lutar porque eu vou ter que vencer. O demônio diz que não, o caminho de um cristão não é a cruz. Mas quinta-feira, quem meditou o Evangelho, Jesus disse o que para os discípulos dele? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Foi essa atitude que Jesus pediu do Evangelho. Então vamos falar dessas três tentações. A primeira tentação, quando o demônio chega para Jesus, ele fala, transforma essas pedras em pães. A primeira tentação está relacionada ao poder humano. O poder de dominar todas as coisas, de ter todas as coisas sobre a sua autoridade. Muitos cristãos, por causa dessa questão desse ter, né, desse acumular, elas esquecem de uma coisa, o ser. E baseiam a sua felicidade nesse ter desenfreado, nessa busca constante de ter pelo ter, e muitas vezes não tem a felicidade verdadeira. Depois a outra tentação está relacionada à tentação de atirar-se dali, que é a tentação do poder humano sobre Deus, sobre a figura. Quantos de nós, diante do poder que é dado a cada um de nós, a gente vive o orgulho humano de achar assim, eu sou autossuficiente, Deus tem que se submeter à minha própria vontade. Não é assim, está cheio de cristão que perde a fé quando passa por uma dificuldade e quer que Deus se submeta à sua própria vontade. Então esse é o orgulho do poder, né, que a pessoa ocupa o coração. E aí, meus irmãos, a última tentação é a tentação do domínio. Eu te darei todos esses reinos se você se prostrar diante de mim e me adorar. Quantos de nós, meus irmãos, que somos seduzidos o tempo todo por esse domínio de uma certa forma, sobre todas as coisas, e achamos que a nossa felicidade está em dominar. Então, essas três tentações, eu não sei, mas hoje de manhã, quando eu levantei, que eu fiquei meditando esse Evangelho, eu fiquei pensando, meu Deus, toda hora eu sou seduzido pelo ter, pelo poder e pelo domínio das coisas, achando que é só eu que sei, eu sou melhor do que alguém. Então, diante dessa palavra, nós entramos nesse momento tão importante. As tentações do deserto de Jesus são as suas tentações. Então, nesse Evangelho, é interessante a gente não esquecer que as duas tentações, primeiras tentações, elas começam assim. Se você pegar o Evangelho de Marcos, nós estamos vendo o Evangelho aqui de Mateus. O Evangelho de Marcos fala assim: então Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo demônio. Mas por que
parece que o Espírito levou, perdão, então o Espírito levou Jesus ao deserto, está em Marcos, para ser tentado pelo demônio. Mas como que o Espírito de Deus me leva para ser tentado pelo demônio? Que Marcos, na verdade, dizia assim, depois que Jesus, o que aconteceu antes desse momento? Jesus foi batizado no Rio Jordão. Depois que ele foi batizado, ele foi se colocar em oração lá, para que ele cumprisse a missão dele. Eu falava agora há pouco com o André aqui da Pascom. O que nós devemos aprender com as tentações de Jesus? Jesus foi tentado para mostrar o amor que ele tem por cada um de nós. Quando nós superamos as tentações, das seduções do mundo, nós podemos mostrar o nosso verdadeiro amor por Deus, para uma missão que nós somos chamados. Então, quando o demônio chega para Jesus, aqui em Mateus, ele diz assim, na primeira tentação, se és filho de Deus. Segunda tentação, se és filho de Deus. Mas olha o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus estava lá na cruz, mas antes da cruz aconteceu uma coisa. Jesus foi tentado o tempo todo pelo demônio. Alguém aqui assistiu o filme do Mel Gibson? Assistiu, né? Acredito, eu não quero assistir mais, mas eu já assisti porque eu decorei ele na minha cabeça de tanto que eu sofri. Mas naquele filme tem uma das cenas muito lindas, que eu acho que me marcou muito, foi quando Jesus um dia, numa queda no chão, que eu não sei qual era a queda que ele estava, o demônio apareceu para ele, caminhando, então naquele momento, carregando a sua cruz, e o demônio aparece carregando uma criança, o demônio, aquela figura meio descaracterizada, carregando uma criança feia no colo, desculpa usar essa expressão, que era uma criança estranha, que não tinha aparência nem de novo, nem de velho, nem de humano, não sei o que era aquilo, e naquele momento o demônio olhou para Jesus e falou assim, por que você está indo para aquela cruz? Aonde está o teu Deus? Aonde está a tua fé? Onde está a tua vida? Olha como eu carrego os meus filhos no colo. Ele estava sem os discípulos, ele estava sem Nossa Senhora ali do lado, ele estava sem ninguém. Ele só tinha a força de dar a vida, porque naquele momento, o demônio pega aquela criança estranha e mostra para ele, olha, é assim que eu trato os meus filhos, desista. Antes disso, quando ele estava no Getsemane, aconteceu o quê? Pai, se for possível, o Senhor afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. E ele se levantou e continuou o caminho dele. Mas lá na cruz aconteceu o quê? Quando Jesus estava lá sofrendo, eles olharam para ele e disseram assim, se és filho de Deus, desce da cruz. A mesma voz do diabo, falando no deserto, é a voz que falava na boca das pessoas, desce da cruz. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus tem a atitude de continuar, ele vai dizer tudo aquilo que é muito lindo para nós, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Depois ele vai dizer quem estava lá embaixo. Quando vê a manifestação de Deus, eles dizem, realmente ele é o Filho de Deus. E assim, meus irmãos, nós devemos aprender desse momento tão importante. Por que eu preciso fazer dessa quaresma um retiro espiritual? Porque nessa quaresma eu tenho que ficar mais forte. Nessa quaresma eu tenho que encontrar em Deus o objetivo real da minha vida. A decisão que eu quero tomar em viver a palavra de Deus e levá-la ao meu coração. Ao coração das pessoas. Hoje eu acordei, essa semana, acho que foi ontem, não sei. Eu acordei de manhã e fui ver o depoimento de uma pessoa. E essa pessoa me tocou muito. E no depoimento ela falou uma frase, eu fiz até um desenho aí nessa frase, e a frase diz assim, o sentido da vida é dar a vida por alguém. Eu confesso para vocês que eu me emocionei naquela hora. O sentido da vida, o sentido da missão de Cristo foi dar a vida para que nós tivéssemos vida. Foi por isso que ele falou, há mais alegria em dar do que em receber. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos procurar crescer nessa experiência do amor de Deus. Primeiro, pode olhar para quem está do seu lado e diz assim, Deus quer transformar o deserto do teu coração. Essa é a primeira mensagem que está do seu lado, que eu queria que você só pensasse. Deus quer transformar o deserto do meu coração. E aí, meus irmãos, nesse chamado que Deus fez, Ele continua chamando a cada um de nós. E hoje eu quero cantar uma música para encerrar. E aí eu fiquei pensando, o salmista veio agora,
Pedro cantou o salmo muito lindamente. Eu sou apaixonado pelo Miserere, Salmo 50. E aí eu fico pensando, toda vez que eu vejo uma música linda, eu fico pensando, Senhor, será que um dia eu vou ter a capacidade de escrever uma canção dessa, né? Será que um dia eu vou poder crescer na minha experiência contigo, né? De vencer todos os obstáculos da minha vida e falar, Senhor, eu posso escrever uma experiência real que eu tive com o Senhor. Por exemplo, o Salmo Miserere diz assim: tende piedade, ó Senhor, misericórdia na imensidão do vosso amor purificai. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Olha que lindo, né? E aí, meus irmãos, quem quer escrever algo tem que basear a sua vida nisso. O amor ao irmão, olhar para dentro e olhar para o Santíssimo, ir lá com Jesus e falar, Senhor, eu estou aqui, eu quero conversar contigo, eu quero me encontrar contigo e eu quero viver essa experiência contigo. Por isso, é nessa experiência que nós precisamos crescer. Senão não vai ter sentido essa Semana Santa que nós vamos ver daqui uns dias, essa quaresma que nós estamos vivendo. Faça esse retiro de crescimento espiritual. Amém? O sentido da vida é dar vida. Jesus deu a vida por amor. Amém? Vamos cantar essa música? Olha para quem está do seu lado e diz assim, ó: tenho certeza que Jesus está transformando o deserto do seu coração. Amém? Deixa brotar vida nesse coração seu. Joia? Vamos lá. Então vamos cantar assim, ó. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui, porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Desculpa. Eu só posso cantar essa música se eu falar uma frase agora. Põe a mão no seu coração. Deus não vai fazer nada na sua vida que você não queira. É uma luta que a gente trava o tempo todo. Ele não vai querer fazer nada que você não queira. Mas eu queria dizer uma frase que me toca muito. Jesus tem o tamanho exato do vazio do seu coração. E eu estou falando dessa frase porque eu sei que tem gente precisando ouvir essa frase hoje aqui na igreja. Jesus tem o tamanho exato do vazio do seu coração. Guarda isso na cabeça. Guarda essa frase na cabeça. Se está oco demais, se está muito bagunçado lá dentro, é porque ele não está no lugar certo. Jesus tem o tamanho exato do vazio do seu coração. Agora vamos cantar de novo, vai lá. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui, porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida minha alma encontrou, tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar, hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás, com palavras de amor. Vamos ficar de
pé. Te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Abre o braço aqui rapidinho. Abre o braço bem aberto. E aí, tem uma frase da música que me toca. E aí você vai falar assim, ó. Não sei quantas vezes, vamos lá, hein? Assim, ó. Hoje livre sou. Hoje livre sou. Fala com coragem isso. Hoje livre sou. Deixa essa palavra entrar no seu coração, por favor. Vai. Hoje livre sou. Deixa Jesus ocupar o mais profundo da sua vida. Vai. Hoje livre sou. Força, respira. Hoje livre sou. Amém. Creio. Uma salva de palmas para Jesus, é para Ele. Isso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.